Quando o vilão é só um herói machucado demais, e ninguém percebe. Ele sangra, grita, implora, em silêncio, mas ninguém ouve. Tudo que veem é sua fúria. Tudo que julgam é o estrago. Nunca o porquê. Hoje, em Mente Otaku, vamos mergulhar nas profundezas sombrias dos personagens que o mundo chama de vilões, mas que, no fundo, são apenas heróis que carregaram dor demais, por tempo demais, machucados ao ponto de se quebrarem por completo. Porque antes da raiva, houve abandono. Antes do caos, houve silêncio. Antes da maldade, houve amor negado. Pense em Pain, de Naruto. Um menino órfão, faminto, sozinho num mundo em guerra. Tudo o que ele queria era paz. Mas a paz não veio. Veio a morte de Aiko. Veio a traição do sistema ninja. Veio a constatação de que as palavras não curam. Só a dor ensina. Nagato não nasceu vilão. Ele foi moldado assim. Pelo desprezo, pela perda, pelo trauma não ouvido. Ele tentou ser herói. Mas o mundo não quis. E então, ele virou o monstro que o mundo esperava. Porque, às vezes, é mais fácil ser odiado do que continuar tentando amar em vão. Esse é o drama desses vilões. Eles não escolheram a escuridão. Eles foram empurrados até ela. Madara, Itachi, Zeref, Obito, Tomura Shigaraki. Cada um deles é a prova de que nem todo antagonista é movido por crueldade. Alguns só estão tentando encontrar sentido no mundo que os quebrou. Obito, por exemplo, antes de tudo, era só um garoto gentil, impulsivo, sonhador. Tudo mudou no momento em que viu Rin morrer, e percebeu que seus ideais não salvariam ninguém. Foi ali que ele morreu. O resto foi só o reflexo de uma alma estilhaçada tentando se justificar, tentando transformar um mundo cruel em algo que fizesse sentido, mesmo que fosse à força. A pergunta que poucos fazem é: e se tivessem escutado sua dor? E se alguém tivesse estendido a mão antes da queda? O herói que cai nunca cai sozinho. Ele grita antes. Ele vacila. Ele tenta se segurar. Mas quando ninguém olha, ele solta. E quando cai, chamam de vilão. Tomura Shigaraki é um caso brutal. Filho de um lar abusivo. Um menino que só queria brincar. E foi punido por existir. Seu poder surgiu no exato momento em que seu afeto morreu. Ele não se tornou um vilão. Ele foi abandonado até que a única resposta emocional possível fosse a destruição. Porque ninguém lhe ensinou a construir. E o mais cruel: a sociedade que o condena é a mesma que o empurrou. Quantos desses vilões só repetem o que viveram? Quantos só querem ser vistos? Zeref, em Fairy Tail, vive uma tragédia ainda mais dolorosa. Ele queria salvar o irmão. Desafiou a morte, desafiou o tempo, desafiou as leis da vida. E, por isso, foi punido com a maldição de matar tudo que ama. Zeref nunca foi mal. Ele só não aguentava mais perder. E quando um coração sangra por muito tempo, ele para de bater. Mas continua agindo. Frio, lúcido, letal. Esses vilões são um retrato do que acontece quando a empatia falha. Quando o mundo prefere julgar o que alguém se tornou, ao invés de entender por que ele chegou até ali. É mais fácil chamar de monstro. É mais confortável ignorar o passado. É mais simples bater do que escutar. Mas a verdade é que muitos vilões eram apenas heróis mal formados. Heroísmo negado. Afeto interrompido. Esperança traída. E se você acha que isso é só ficção, olhe ao redor. Na vida real, quantos se perdem por falta de escuta? Quantos gritam com comportamentos, porque a fala foi ignorada? A criança agressiva, o adolescente explosivo, o adulto amargo. Muitas vezes são apenas variações de um mesmo grito. Eu precisei de amor e não recebi. Agora, eu me defendo da dor com destruição. Essa é a gênese do vilão humano. Não a sede por poder, mas a sede por sentido. E às vezes, tudo o que ele precisava era um gesto. Uma mão. Uma chance. Itachi tentou dar essa chance a Sasuke. Mas não a si mesmo. Ele se sacrificou ao ponto de apagar sua própria humanidade. E no fim, mesmo depois de tudo, foi compreendido tarde demais.
É sempre tarde demais. O herói que sofre é exaltado. O vilão que sofreu é esquecido. Mas talvez esteja na hora de olhar além do arquétipo e perguntar quem esse vilão era antes de perder tudo e por que ninguém impediu a queda. Porque no fim das contas, o vilão é só o eco de uma dor que o mundo ignorou. E quando entendemos isso, descobrimos que muitos dos monstros eram, na verdade, os mais humanos de todos.